Opa, gente, vamos lá, voltando aqui. Ah, então, a gente estava falando, né, sobre a questão da sazonalidade, né, que essa é o principal, né, limitação, assim, que a gente tem com relação a se fazer um sistema de pastejo, né. E aí, a gente tem, assim, a vantagem, tem a limitação, mas a gente também tem a vantagem. E a vantagem, né, de se utilizar a pastagem, né, colocar os animais a pasto, é devido a essa questão de você... Alguém está perguntando alguma coisa? Pulou as vantagens. Já voltei. Tá aqui. Isso aí, a gente tá ligado. Tudo bem. Então, mas eu pulei... Não foi só um slide que eu pulei, eu acho. Deixa eu ver aqui. Tá. Então, o vazio forrageiro, né? Vantagem, né, gente? A grande vantagem é a questão da produção, de você fazer produção de alimentos, né? Com menor utilização de maquinários. Então, quando a gente depois vai comparar com o sistema intensivo, né, que a gente precisa de mais mão de obra, no sentido vai precisar de mais gasto com combustíveis, então vai aumentar custos, tá? E a utilização aqui de pastagem, o princípio é você utiliza menos máquina, menos combustível, porque você vai e menos equipamento, né? De processo de colheita, de forragem, porque quem vai estar fazendo vai ser a própria vaca que vai estar escolhendo. Mas, em compensação, a gente não vai usar o combustível, mas a gente vai usar o combustível da vaca. Então, o que é isso? A gente vai ter que considerar que esses animais eles vão ter o maior gasto de energia para a caminhada, né? E uma coisa que não combina muito bem, né, para a produção animal que, assim, por exemplo, se a gente tem um terreno com muita lomba, muita, muita coisa assim que exige muita subida, muita descida, né? Isso não combina muito com produção de leite. Também nem muito com produção de carne também, porque acaba... o que acontece? Você vai estar exigindo mais energia dos animais, né? Em questões de caminhada, e eles vão estar gastando o combustível deles. Né? Então, você vai ter que fornecer mais energia para eles. Parte do que eles comem vai ser gasto, né? Só nessa atividade física. E aí, algumas observações interessantes, né? Observar aqui o tempo gasto, né? Que os animais pastejam. Então, os animais geralmente levam de 12 a 13 horas por dia em pastejo e geralmente, né? A gente tem esses horários de pastejo, assim, os picos, né? Que após o nascer do sol, né? 2 a 3 horas após o nascer do sol, os animais começam a pastejar, né? E 4 a 5 horas antes do pôr do sol, né? Então, geralmente tem isso, mas isso aí é um negócio que até tem estudos, né, que para se chegar nessas afirmações, assim, dessa, desses números, né? E também tem que ver em consideração a questão se isso não se altera no verão, né, no inverno, tem certas variações, tá, gente? Assim, eu já participei de trabalho de produção de comportamento, de pastejo, né? A gente passava madrugada toda, passava 24 horas olhando os animais, claro, em escalas, né? Ficava lá direto, mas a gente era comportamento de pastejo de búfala. E os animais, assim, o horário que eles não pastejaram, assim, que eles ficaram realmente, que eles em ócio, que se fala, né, que eles não estavam nem ruminando e não estavam fazendo outra atividade, que eles estavam parados, sei lá, dormindo, seria assim, era assim entre 2 da manhã, isso lá na região, né, no meu estado, né, seria assim de 2 da manhã até 4, assim, que é o horário que eles ficam assim, que eles não estão fazendo nada, mas de 4 horas em diante começava a questão, quando uma levanta para pastejar,
Isso é uma coisa muito comum, né? Tanto dos animais que eles têm esse hábito de gregário, né? Quando um levanta, em seguida já começa a levantar os outros, né? E eles vão fazendo tudo meio junto. E de noite, né? Tem esses períodos que eles são menos intensos, né? Pode ser tipo durante o dia ou a noite. E tem cada momento, né? O animal, a vaca consome ali uma certa quantidade, né? De assim, de forragem, ela faz essa seleção, né? E isso aí é hábito, né, de evolução dos animais, assim. Na verdade, são esse hábito, né, da vaca selecionar, ela seleciona os alimentos, né? Vai lá, pasteja e depois ela rumina. Então, isso é uma característica que os animais têm devido à questão dos animais, dos bovinos, eles sempre foram animais que são facilmente predados. Então, essa característica da vaca pastejar, ela come e seleciona o que ela quer. E depois eles geralmente se recolhem, né? Na evolução, eles se escondiam, né? Das presas, né? Dos predadores, para poder digerir. Então, por isso que depois eles só vão ruminar, né? Seria essa que é a característica desses animais, assim, de pastejo, né? Então, hoje em dia não precisa tanto, né? Mas não precisa mais fugir de predadores, assim. Mas esse hábito continua, né? Por isso que eles são os ruminantes, assim. Coisas importantes, né? Do sistema de pastagem, dimensionamento. Então, mais uma vez, cada região vai ter o seu tipo de forragem mais adequada. No verão, no inverno, qual que vai ser o tipo de espécies, né, que são mais adequadas para a região. Cada forragem vai oferecer aí uma proposta dependendo também do quanto você usa, do nível de adubação, você vai poder, quanto mais investimento em adubação, você consegue aumentar, né, o número de animais por hectares. Então, tudo isso e depende muito da categoria dos animais, ou seja, né, você comparar vaca em lactação com, por exemplo, uma novilha, são categorias diferentes, então, exigências diferentes dos animais. Uma vaca vai precisar de mais, né, energia. Então, a gente tem que ter respeitar que existem essas categorias. A utilização de bebedouros, né, onde esses animais vão beber água. Lembra que mais de 87% do leite é água, então, os animais vão beber água de açude, onde vai estar esses açudes. Então, na hora de dimensionar, pastagem tem que levar isso em consideração. Outra coisa é que os animais também precisam de área de descanso, então, e isso com os animais em pastejo, né? Isso significa que a gente vai ter alguma perda aí, por exemplo, quando o animal para deita para fazer a ruminação, né, e ósseo, ele a gente vai acabar perdendo um pouco de massa de forragem, né? Então a gente tem essas perdas de pisoteio de animais. E algumas forragens elas vão ser mais resistentes, outras não. Outra, só para a gente, esse exemplo aqui de gasto diário, né? Como eu falei, se a gente for comparar um animal que está confinado com um animal que está a pasto, o animal a pasto sempre precisa de maior energia, né? Então a gente não está gastando a energia dos combustíveis, mas a gente está aumentando a energia que o animal precisa, a energia de mantença. E tem essa comparação aqui de ovelha, tá? Mas é o mesmo pensamento para vaca, assim, só que eu não achei um exemplo de vaca, assim, bem detalhado. Então, se a gente for comparar o consumo, né, dos animais, tanto confinado quanto a pasto, a ruminação, principalmente aqui, né, movimentação, o movimento de uma ovelha confinada, 29,5, compara com movimentação a pasto, já vai ser 180. Então, olha a diferença do custo de energia pelo trabalho muscular, né? No caso de ovelha pasto, a gente está gastando 5,5 vezes mais mais energia, né? Só em função desse trabalho muscular. Então, isso tem que ser respeitado, tá? E
os sistemas intensivos, gente, eles têm ali uma origem, né? Desde 1946, tem datas até antes disso, né? E qual que é a ideia deles? A origem desse tipo de manejo, né? Que a gente vai confinar os animais, ou seja, os animais vão estar, a maior parte do tempo, não vai ter acesso à pastagem. Em alguns sistemas, eles fazem acesso a piquete para o animal, mas não é com o objetivo de pastejar, assim, né? É mais uma coisa recreativa ali para os animais seria. E esses sistemas, esse tipo de sistema, eles surgiram nos países mais que tem um inverno muito pesado, né, de neve, e que a gente que teria uma dificuldade muito grande ali de pastagem, né? Então, a ideia era colocar para suprir essa característica aí do inverno, né? E ter um maior controle alimentar, né? Dos animais. E nesse sistema, ele vai ter, diferente, né, da pastagem, onde a gente tem a sazonalidade de forrar, a gente tem que respeitar as limitações, né? A gente tem aqui um aumento, né, assim, a gente coloca os animais, a gente tem um controle melhor da alimentação, né? Mas, em compensação, a gente também tem um aumento de custo de produção. E se esse aumento de custo é muito grande, né? É interessante também que se utilizem raças leiteiras que são mais especializadas. Então, o mais comum, né? Acredito assim que não sei como é que fica aí em Santa Catarina, mas acho que também é comum aí, mas assim, aqui no Rio Grande do Sul tem uma tendência muito grande dos animais agora, das pessoas querendo confinar animais, né? E em virtude do quê, né? Principalmente para fechar a questão do manejo alimentar, porque o manejo alimentar na pastagem, né? Você não, é assim, é o mais difícil, você fechar direitinho e entender o que o animal está comendo. Esse seria assim, como tem essa sazonalidade, né, das forragens, né? Esse seria um desafio grande. E por isso que as pessoas também têm essa tendência, um grande benefício de se confinar o animal, de se colocar a vaca em freestyle, é ter um maior controle alimentar. E quando a gente tem um maior controle alimentar, consegue melhorar a questão da alimentação por categoria e consegue ter ganhos em produção, né? E aqui algumas coisas importantes, né? Tem duas coisas aqui no sistema de freestyle que é assim, todo o sistema ele é muito importante, tá? Tem as suas dimensões específicas para o tamanho de animal, para colocar essas baias, tem todos esses tipos de recomendações. Mas tem duas coisas que são cruciais, assim, que se um erro nisso é fatal, que é o piso e a cama, né? Então, com o piso, né, tem que ver o tipo de concreto que se utiliza, né? Tem essa recomendação de utilizar um concreto de 20 a 30 FCK. O que é esse FCK? É uma medida que se fala assim da dureza do concreto. Então, assim, ele vai responder ali, né, a uma pressão, é uma dureza daquele material. Então, tem uma espessura adequada. O tipo de piso tem que tomar cuidado. Se ele for muito liso, né, ele vai proporcionar queda de vaca. É muito, assim, um animal que cai, né, assim, dependendo do jeito que a vaca cai tipo, se ele está muito liso, olha, é muito difícil, assim, voltar, sabe, um animal a ser como ele era, porque dependendo da queda, se for muito liso, o animal cai assim, fazendo abertura, perna, dá muito trabalho. Então, é um animal que pode cair ali e você não conseguir mais recuperar. Eu já vi bastante. Outra coisa, assim como não pode ser liso demais, ele também não pode ser áspero demais, porque o áspero, ele vai fazer o que? O piso de concreto, ele já vai ser um piso que vai fazer um maior desafio para o casco do animal, né? E se ele for muito áspero, ele vai auxiliar ainda mais para fazer desgaste. Então, isso é outra
coisa que tem que cuidar, né? E aí tem essa questão do piso, né, que se recomenda fazer esses frisos aí, que é para justamente também ajudar na a questão de estabilidade do peso do animal ali, dele não ser tão liso. Ajuda a limpeza também, ajuda a limpar, a escoar, né, a sujeira, o esterco que tem ali. Então tem essas recomendações ali, tipo de... Tem alguém falando aqui? É, aqui teve um aluno tá falando, né, assim, né, que já viu o caso de vaca cair, né, e ser muito liso, e no final, eu também já vi casos assim que aí fica assim, o animal ficou dias, não respondeu a nenhum tipo de se fez, né, não me lembro muito bem o protocolo que se fez, tipo de anti-inflamatório, né, que a gente utilizou, na verdade, mas eu não sei agora o nome, não me recordo. Mas o animal, ele, tipo, caiu muito feio mesmo, assim, fez tipo uma abertura, sabe, de quadril ali. E não voltou, sabe? Aí todo dia a gente ficava levantando, tinha que ficar levantando a vaca sabe aquele, esqueci o nome agora, gente. Aquela coisa que se usa, assim, pra... Talha, se usa uma talha para levantar. Talha, isso, obrigada. Então, a gente ficava fazendo isso, né? Mas a vaca não tinha força, sabe, nas pernas traseiras. Então, isso realmente é bem comum acontecer quando é muito liso, né? E é difícil recuperar. Eu acho que, professora, no freestyle, a principal, assim, em todo confinamento, né? Aqui tem bastante, mas o principal confinamento que tá tendo aqui na nossa região é o compost. Uhum. Tá tendo mais do que freestyle. Principalmente por diminuir o gasto energético da vaca de precisar andar, ainda mais aqui na nossa região, que é tudo morro, né? Sim, Então, principalmente, que aqui a gente vê a principal diferença que elas aumentam no leite é por não precisar ficar andando atrás do alimento, que tá tudo no coxo, né? Ele, como sim. tu falou, daí eles calculam dieta total, diminui muito a quantidade de deslocamento de abomás e tudo mais, porque tá Uhum. tudo calculado exatamente, né, para cada categoria e tudo mais. Sim. E a questão do custo aí, Matheus, que está saindo para vocês, tu tem uma noção se, tipo, o que sai mais viável seria o compost ou o freestyle na região de vocês aí? É que depende muito, né? Uhum. Porque aqui tem muitos produtores que têm plantação de eucalipto, parceria com madeireira, alguma coisa nesse sentido, que daí não fazem pré-moldado, né? Já fazem as instalações com madeira, Uhum. tipo no estilo que é granja de suíno, assim, né? Então Sim, isso reduz bastante o custo e, querendo ou não, o custo inicial para construir um freestyle é bem mais caro, né? Querendo é. ou não, a parte das camas, que aqui as camas não são de areia ou de outra coisa, Uhum. que normalmente é só cama de colchão. Cada Hum, colchão custa 600, 700 reais, daí mais o tapete, então sim, o custo inicial, com certeza, do freestyle é mais caro. sim, Só que em relação ao custo-benefício, depois para higiene, limpeza diária, o freestyle é muito mais fácil, né? Porque tem o é. scrape, ou então alguns usam aquele que é através de água, né? Eu vi um produtor que ele tem, Uhum. e já diferente da cama, que tem que ser revolvida umas duas ou no mínimo uma vez por dia, né? Então, querendo ou não, dá um certo trabalho. Sim. É, mas também tem, no freestyle também tem tem a manutenção da cama, né? Ah, Sim, mas daí no no caso caso que vocês em usam cama de colchão, né? colchão, aqui É, é vocês usam tudo cama de colchão. colchão, É. praticamente, né? Ah, tá. A única despesa é o cal, que é usado a cada Uhum. 20, 15 Sim. dias, e o pó de serra, que é reposto, né? Uhum. Daí, a cada dia, conforme a vaca defeca, urina em cima da Sim. cama, é raspado e colocado mais pó de serra. Então, o custo de manutenção das camas depois não é tão caro assim, Não né? é tão caro, né? Sim. É, tem essa, então tem essa tendência, né? Eu acho que o compost, né, a gente vai falar dele, né, mas ele tem essas grandes vantagens de ser mais confortável para os animais, né? Mas legal saber isso, que aí vocês usam mais colchão, então, né? Uhum. Não é tão, e vaca não gosta tanto, né? Parece que se comparar colchão com areia, elas preferem Areia. a areia, assim, mas
Tem uns É, estudos aí mostrando. eu já presenciei algumas vacas, principalmente novilha, que tem um pouco mais de dificuldade no começo, de querer Uhum, deitar, sim, mas tu amarra ela um dia, assim, normalmente ela já deita, mas quando o pré-parto, eles levam para ela para alimentar dentro do freestyle, ou quando já vai sim, adaptando um pouco antes, normalmente elas aceitam bem tranquilo sim. deitar. É. E a questão do. Eu acho que o controle da temperatura no compost é melhor também, né? É e Dizem. não é, né? Porque É. aqui a gente consegue, por mais tem a pista de alimentação que dá Sim, para molhar as vacas no compost, sim. mas aqui eles acabam molhando as vacas umas 5, 6 vezes por dia ali Sim. quando levanta todas elas para alimentar e tem Aham. ventilador em toda a área do freestyle, né? Sim. Pode deixar todos eles ligados, ou quando a maior parte das vacas estão Uhum. comendo, só fica o da linha da pista de alimentação, ou então só fica os das camas, né? Sim. Eu acho que os dois são bem eficientes, né? Uhum. Mas pela troca com o ambiente, o compost deve ser mais, né? Porque ela tem contato maior de área, né, na cama. É, Eu não sei também. eu vi que uma das maneiras, né, de se ver o controle do compost, se ele estava bom, né? Tipo, dentro do galpão do compost, a diferença de temperatura entre dentro do galpão e fora tem que ser assim de 5 graus, mais ou menos. Que tipo, o compost dava um conforto melhor. Agora, claro que isso depende da região, depende do mês, do ano também, né? Sim, aqui isso vai Uhum. muito da predileção de cada proprietário, né, em escolher. Sim, Eu conheço um produtor que a nossa turma visitou, eles já tiveram o compost e daí eles passaram para o sistema de freestyle. sim. A Cabanha Blasius, né? Quem foi lembra. Ele, tipo, não recomenda, detestou a experiência que ele teve com o É? compost, era mastite e tudo mais, porque querendo ou não, o manejo da cama tem que ser bem cuidado, É. porque, né, imagina, ela deita em cima daquela cama que tem merda, que tem bicho, que tem tudo, né? Sim. Então, tem que ser bem manejado. E ele não gostou. E uma que, tipo, a área tem que ser. Ele consegue botar muito mais vaca no freestyle, né? Do que ele tinha no Uhum. compost, pela mesma área de instalação, né? Então, Sim. isso também foi um dos critérios que ele adotou, já que para construir uma nova instalação, querendo ou Uhum. não, sai bem caro, né? Verdade. Ele deve ter tido muito problema de dermatite digital também, talvez, de frieira, né? Fala, que é Não, uma das não coisas. lembro ele ter Uhum. relatado disso, né? Mas aqui é recomendado, né? Que a gente recomenda, que é feito Uhum. normalmente, é o casqueamento das vacas a cada, no máximo, de 6 em 6 meses, né? Sim. Todo o plantel. Então, e aqui a maioria. Jersey tem uns freestyle, uns compost Sim. de holandês também, bastante agora. Mas como o casco da Jersey já é um pouco mais duro, não dá Sim. tanto problema assim de casco, que Uhum. é uma coisa, uma ou outra dá, mas é bem, bem raro. Dá mais em vaca que é solta aqui, quase do que em vaca que é confinada, porque tem que subir muito morro, pisa em pedra. Então, Sim. É. Aqui no sul, o pessoal que eu sei que estava utilizando o compost, né? Eles tiveram muita gente falando de problema de frieira, né? De alta incidência de dermatite. Mas por conta geralmente é o manejo inadequado, né? É que na verdade, a lesão que dá, né? A bactéria que dá a frieira, né? A dermatite digital, ela não está muito bem esclarecida qual que é a bactéria que dá a lesão inicial. E, de certa forma, a cama, né? O princípio da cama é você ter ali a questão de, opa, mais 10 minutos aqui vai encerrar. A cama, ela se mantém por essa compostagem, né? Então, tem um grupo de bactérias ali envolvidas na compostagem, mas que elas são, o jeito que se maneja, né? De se revolver a cama, ele facilita, né? De não ter proliferação de outros grupos de bactéria que vai causar mastite, algumas outras coisas, né? Se manejar bem a cama. Como tu falou, né? A vaca vai ficar ali direto, vai ficar defecando, vai ficar urinando ali. E o cuidado da cama é bem criterioso, né? Mas aqui até o pessoal falava assim, né? Que mesmo em alguns sistemas que o pessoal estava... Até então, eles achavam que estavam fazendo tudo certo, eles também tiveram casos de frieira.
Alguém falou alguma coisa aqui, deixa eu ver. Ué, uma risadinha. Então, É né? porque o Daniel vem de Cepilho, professor. É só por isso que ele tá falando que o melhor Quê? é compost. Ah, ah, tá. Mas olha, assim, eu estudando isso aqui, né, procurando para vocês, mas eu tenho para dizer também que eu acho que ele tá certo, né? Pelo, por esse custo, né, assim, que aqui a gente tem o piso, né, que é uma coisa bem chatinha, assim, né, de se fazer, de manter também. A gente tem aqui a cama, tá? Como tu falou, né? Aí vocês utilizam mais colchão. Também tem a questão de se utilizar a cama de areia, né? Ou maravalha, depende do material. Tem essa questão aqui dos ventiladores, né? Outra coisa que quando é muito quente, né? Muito calor, não adianta só o ventilador, tem que ter tanto o ventilador quanto o aspersor, né? Que é o aspersor, tu molha a vaca, o que vai refrescar, né, o animal, tipo assim, depois que não adianta botar o ventilador no couro seco, porque também no dia, né, no dia de verãozão, né, que tu liga aquele ventilador, vem aquele bafo quente em cima da gente, né? Então, a gente precisa aqui molhar primeiro o animal, né, e o vento vem e começa a fazer para poder ajudar, né? Nesse sentido, ainda não dá para ver tanta diferença, porque querendo ou Não? não, tem que ter pista, né? No caso do Uhum. compost e do freestyle, dependendo conforme se for 2 leitos, daí sim sai mais caro, porque daí tem que fazer 2 pistas para as vacas caminhar, um lado elas tomam água, outro lado elas comem o silo. O que é mais caro, a única coisa que difere é a cama, porque no compost também tem aspersor, no compost também tem Sim, ventilador, também no tem. compost também tem scrape. Então, tipo, nesse sentido, o que vai fazer a Uhum. principal diferença é a cama, porque o colchão tem um Sim. custo inicial mais caro, mas depois não precisa ficar comprando a cada 6 meses cepilho ou algo do tipo, assim, né? Mas mesmo assim, dá uma boa diferença, eu acho, de início, mas a Uhum. mão de obra é bem menor, né? Tem que sempre Sim. botar no papel, né? Uhum. Isso, a mão de obra de, como você falou, né? A limpeza do piso, né? Tem, eu acho que outras fotos aqui para frente. Deixa eu mostrar aqui, né? Aí, ó, também uma coisa que eu não, que eu queria mostrar também do sistema de freestyle, né? Que geralmente aqui, um manejo que se faz, né? Prende os animais aqui, tem canzil, né? Geralmente os galpões, né, de freestyle, eles também já tem esse tipo aqui, tu coloca aqui os animais no canzil, A e aí experiência aqui foi péssima de foi, canzil. Quem é, tinha canzil retirou nos freestyle. foi Todo mesmo. mundo retirou, porque acabava matando muita vaca. Nossa, Numa propriedade, acho que morreu, sei lá, umas 10, 15 vacas por causa dos canzil. mas Como o como piso é morreu por causa liso, do canzil? é porque acaba que 2 vacas entram ao mesmo tempo no canzil e a de cima acaba caindo e quebra o pescoço Ah, da outra. Ou então os canzil são todos fechados para daí tu botar o trato, né? A hora sim. que abre, elas vão tudo alvoroçada, uma acaba caindo. Nossa, aconteceu muita morte mesmo por uma coisa boba, só por causa do canzil. Nossa Eu conheço uma Senhora. propriedade que retirou todos os canzil e a maioria que eu vejo, tanto compost como Aham. freestyle, não usa mais canzil. É tudo Hum, sem canzil. tu vê só. Isso porque, tipo, na verdade, eu vi assim, né? Fica assim tudo aberto. Aí quando o animal vai entrando, e aí ele vai fechando, né? À medida que a vaca mexe o pescoço um pouquinho, ele já fecha Sim. e fica. E É assim, só que daí nesse caso, na hora de uhum. entrar uma, entra duas, entendeu? Sim, E daí no piso, acontece entendi. acontece isso de uma cair por cima da outra e acaba matando, assim, já Nossa, é perda de bastante vaca, assim, já aconteceu sim. aqui. Ou acaba escorregando, né, Uhum. e morrendo, que nem não tem mais como, né, uma vaca grande, não tem como É, manter muito tempo, né, o produtor também não vai ficar perdendo muito tempo e levantando todo dia, sendo que uma coisa sim, que é uma incerteza que a vaca vai ficar boa ou não, isso então é já vai pro verdade. Se a descarte. vaca for muito boa, né? Tu sabe que lá na Califórnia eles usam muito canzil. Muito, muito, muito. Direto, assim. E aí a facilidade, né, do canzil, no caso aqui, é
para se fazer as vacinas, né? Prende os animais, faz as vacinas, faz manejo reprodutivo. No caso, quem não tem mais canzil, como é que vai fazer o manejo reprodutivo? Tá fazendo como? Tá Aqui eles utilizando que tipo têm, de... eu vejo, né, eles ou fazem um bretezinho que bota uma vaca Uhum, atrás da outra, vai botando, né, bem sim. simples, né, ou Uhum, então tem muitos que ainda usam a instalação antiga, que vai botando as vacas onde tem canzil, mas não é a parte do freestyle, onde é o antigo rancho, ou sim, mas quem construiu novo e não tem nada de canzil, faz um bretezinho que bota as vacas uma atrás da outra, sim, ou eu já vi gente, produtor, que usa a sala de ordenha, mas é bem sim. ruim. É A ruim, tá? experiência quando eu fiz estágio foi horrível. E mas a maioria tem algum outro lugar para aprender, né? Sim, sim, sim. No caso aqui, eu acho que facilita tanto fazer manejo reprodutivo aqui em sistema de canzil, né? Que tipo, Sim, era. um vai aqui Nossa, é por muito fora mais fácil. gritando, um vai aqui O por fora número, gritando brinco, não sei o quê, e o outro vai palpando, e o outro vai, né, vai passando ultrassom, então é bem mais fácil, né? Mas, como tu falou, você tem essa experiência aí de vocês, né? Tipo, de morrer bastante animal, que não foi um ou dois, né, pelo visto. Mas é uma facilidade, né, esse tipo de sistema, assim, para manejo reprodutivo, principalmente, assim. Aí, ó, outra aqui, um freestyle com GS, tá, gente? Então, aqui, opa, mais uma fotinho, né? Então, assim, como a gente falou, assim, né, existe, né, as recomendações, né, de tamanho de cama por animal, né, o que tem que respeitar, né? E isso também, assim, tem o padrão, né, mas a gente tem que observar a questão da raça, né? Porque, por exemplo, a vaca holandesa, ela vai precisar de um espaço maior do que uma Jersey, né? Então, tem esse tipo de diferenças também que tem que ser consideradas na hora de se pensar em cama, né? O tipo de cama que vai colocar, aqui o limite do peito também, quando o animal sobe também, se ele não vai acabar se machucando aqui em cima, tem altura, né? A cama tem que ser aqui um pouco inclinada aqui para facilitar a questão ver que tem uma inclinação leve aqui, né? Que é justamente para facilitar aqui a questão da limpeza, né, das excreções, né? Que a vaca vai urinar, vai defecar aqui. Então, tudo isso, né? Então, os principais, né, características, né? O freestyle é uma área coberta, as baias individuais, né, de livre acesso aos animais, os animais circulam. Tem uma recomendação aí de se fazer de 4 a 5,7 metros quadrados por animal. Gente, está acabando esse 1 minuto, tá? Então, eu vou lá para o link 1 agora, tá bom? De novo. E aí, eu vou salvar aqui esse... Peraí. Todo mundo lá pro link 1, tá, gente?